Ora bem, bom dia, bom dia, bom dia. Vou esperar mais um pouco se alguém aparece por aí. Mas de qualquer das maneiras, bom dia. Daqui fala o pastor José, daqui da Austrália, no estado de Queensland, que fica perto de Brisbane. Bom dia, paz do Senhor, Rosalie. E eu creio que está indo para o trabalho. São 6h20 da manhã. Deus te abençoe grandemente. Eu lhe amo muito, em nome de Jesus. Em Cristo Jesus, amém? Dá um abraço aí na sua família, crendo nas bênçãos na sua vida. Thank you very much. God bless. Então é o seguinte. Somos grandes amigos, somos, Rosalie. De coração. Portanto é o seguinte. Eu hoje vou falar sobre o pentecostal. O Pentecoste. Como está vendo assim o dia do Pentecoste. Celebrando essa época que já foi há mais de 2000 anos que aconteceu a primeira vez lá em Jerusalém. E hoje em dia continua a haver esse movimento pentecostal, esse movimento que só Deus pode fazer, e essa promessa que se cumpriu quando Jesus falou para os discípulos assim: não sai do lugar até receber o poder do alto. Não saiam. Mas Jesus disse para eles esperar. E eles esperaram. Chegou o dia que saiu aquele fogo. O fogo vem do céu e foram todos batizados no dia do Pentecoste. E o que acontece? E esse dia que ficou marcado até hoje, assim como assim que vem da parte de Deus, um dom de graça, que eu, graças a Deus, eu tenho essa experiência. Ainda hoje eu uso as línguas estranhas, porque é uma prova de que existiu e existe. Então o que quer dizer é o seguinte: se você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, peça a Deus, que ele vai, peça a Deus, que você venha a receber, esse batismo do Espírito Santo, que é um poder maravilhoso. Você consegue sentir o gozo, o prazer de comunicar-se com Deus e falar em línguas estranhas. Aleluia, obrigado, Rosalie. Você é uma bênção na nossa vida. Também é. Já tem anos isso. Deus te abençoe grandemente. Pois é, tem aqui amigos aqui na Austrália que eu amo muito. E é um prazer eu poder ver essas pessoas. Então vou continuar aqui, que eu vou falar sobre o movimento carismático. E eu aceitei Jesus Cristo como Salvador numa igreja carismática, que foi lá em Portugal, lá em Espinho, uma cidade que chama-se Espinho, que ainda hoje o pastor dessa igreja, que tem várias igrejas, que é o pastor Lionel. Eu tenho uma admiração por esse homem. Através da vida dele, que Deus usou ele, porque foi Deus que colocou as palavras na boca desse pastor, o pastor Lionel, que é português, e que através dele eu aceitei Jesus Cristo como Salvador na igreja em Espinho.
E às vezes eu vejo assim umas lives dele, que ele também faz lives agora, né? E eu peço a Deus que abençoe mais e mais o ministério dele, que eu creio que um dia vou visitar ele, né? Quando eu chegar em Portugal. Se formos analisar, ele é o meu pai da fé, né? Porque foi o primeiro pastor que Deus usou para que eu venha a aceitar Jesus Cristo como Salvador. E foi aí pela primeira vez que eu vi pessoas falar em línguas estranhas. E eu quando entrei naquele dia ali na igreja de Espinho, a igreja carismática, e eu assim, que língua é esta? Toda a gente, a igreja cheia, nossa, estava lotado nesse dia. Até estava lá um missionário, um pastor lá da América, que até Deus usou, e ele para mim, assim, como profeta, entregou uma profecia, uma revelação que se cumpriu, passados uns anos. Mas ele até entregou em inglês, né? E o pastor Leonel traduziu para português, porque o pastor Leonel fala inglês perfeitamente e pronto. Né? Não vou falar da vida dele e também eu não posso falar da vida dele que eu não conheço a vida dele privada, e ainda bem, né? Só sei dizer que é um homem de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, e é um ministério assim, bem carismático, um ministério pentecostal, com decência e ordem. Amém? A paz do Senhor, irmão Sérgio Thomas, o missionário que está lá em Moçambique, ali na cidade de Nampula, e que neste momento ele está viajando ali ao redor de Nampula, né? E eu chamo aquilo a selva. Ele está no meio da selva, mas eu não vejo animais, a não ser cobras. Mas pronto, existem dois tipos de cobras. O que se vê na selva e o que se vê na cidade, né? Infelizmente. Mas é assim, vamos então ao que interessa. Eu quero falar sobre o movimento carismático. Eu tenho aqui algo escrito no meu tablet que eu preparei, e eu vou usar o que eu escrevi também, né? Claro que fica mais fácil para mim poder explicar, né? E o movimento, o que é o movimento carismático? Eu vou ler aqui e como é que começou aqui na Terra, na nossa época praticamente, né? O movimento carismático é um movimento de renovação interdenominacional cristão. Palavra difícil, né? E é uma das forças mais populares e de mais rápido crescimento no mundo cristão de hoje. O movimento tem suas raízes em 1906, na missão da Rua Azusa, em Los Angeles, Califórnia. Um avivamento patrocinado pelos metodistas. Foi lá que as pessoas alegaram ter sido batizadas pelo Espírito Santo. Da mesma forma que em Atos capítulo 2, durante a celebração de Pentecostes, as pessoas falando em línguas e milagres de cura despertaram-nas a um frenesi espiritual. Os que estavam presentes nestas reuniões espalharam o seu entusiasmo por todos os Estados Unidos e o movimento pentecostal carismático começou. Então podemos aqui analisar que lá na América, 1906 foi quando houve pela primeira vez ali na América, através do Ministério Metodista. Nesse dia eles foram batizados pelo Espírito Santo. Aí começou a haver uma coisa espetacular. Até diz aqui no meu apontamento que
né, que são coisas que eu tirei, né, para escrever aqui, que nesse dia, no ano 1906, na América, quando os metodistas receberam o batismo com o Espírito Santo, até milagres aconteceram, coisas maravilhas. E então é uma coisa que só Deus pode fazer isso. Vou continuar, tá bom? Pelo início dos anos 1970, o movimento se espalhou para a Europa. E durante a década de 1980, expandiu-se com um número de novas denominações, evoluindo a partir dele. Não é incomum ver a sua influência em muitas outras denominações, tais como as batistas, episcopais, luteranas, assim como nas igrejas não denominacionais. Eu acho interessante aqui, né, quando começou na década de 1980, esse movimento carismático pentecostal, né, e eu aceitei Cristo em 1987. Significa, né, e eu sou prova disso, que eu posso falar à vontade, sou testemunho. Eu, quando entrei na igreja de Espinho, né, o ministério carismático lá do pastor Leonel, e eu vi eles falar em línguas, e eu até perguntei, que língua é essa? Como tinha lá muito cigano também nessa época, e eu perguntei, isso é língua de cigano? E eles disseram que não. E eu, como assim? Que língua é essa? E eles até disseram sempre, é a língua dos anjos, a língua do céu, e está escrito na Bíblia. E eles mostraram. Aí eu acreditei na hora, nossa, e eu gostaria também de falar assim, né? Mas não aconteceu nesse dia. E eu comecei a falar em línguas estranhas depois que me converti. Eu aceitei Cristo, mas faltava eu ser convertido. Eu precisava de uma conversão. E só passado praticamente 10 anos que isso aconteceu e eu fui batizado com o Espírito Santo. Em 1997. Em 87 eu aceitei Jesus Cristo como Salvador e fui lá à igreja que umas 4 ou 5 vezes e depois nunca mais fui. Por quê? Talvez por causa do meu trabalho. Eu sempre viajava pela Europa toda, eu não parava de viajar e não tinha tempo de ir à igreja. Aí isso foi um bom motivo assim que o inimigo usou para eu não poder ir para a igreja. Aí não tive forças suficientes para poder continuar ali o alimento. Mas Deus já sabia que isso ia acontecer. Aí Deus fez que um dia marcasse um encontro permanente, glória a Deus, que eu fui convertido em Sydney através da igreja Cristo Vencedor, o nome do ministério, que foi através do pastor Juarez, um homem de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, e eu fui batizado nesse local. Amém? Mas vamos continuar aqui a leitura, tá certo? E eu acho interessante porque significa que realmente o batismo com o Espírito Santo é verdadeiro. O dia do Pentecoste aconteceu. Está no livro de Atos capítulo 2. E então até hoje esse movimento existe. Vamos continuar então, né? O movimento tira o seu nome da palavra grega, charis, que é a transliteração da palavra grega para graça. Graça. E mata, a palavra grega que significa dons. A palavra mata em grego significa dons, né? Note bem, a palavra charis, né? Que é em grego charis, que é transliteração da palavra para grega, significa graça. Então, né? Eu não vou estar a ler em grego, eu não sei ler grego, consigo ler algumas coisas e consigo também interpretar, porque nós temos ferramentas para isso. Existem dicionários, existe muita coisa que você pode usar e até Deus vai até abençoar o seu ministério.
né? Usa as ferramentas que Deus lhe dá. Então, assim, eu acho interessante a palavra grega para graça, assim, mata. Vai matar de graça. Mas espera aí, não. Significa graça, ok? O que acontece? A palavra grega que significa dons, né? Mata significa dons. E então a charis significa graça, tá certo? Significa dons. Carismata, nota bem, carismata, né? Charis, né? Mata. Coloca junto, né? Então significa dons da graça. Entendeu agora? No grego original, junta, né? Diz assim, charismata. Aí nós dizemos carismático, carismata, carismático. E em grego é charismata. Então significa dons da graça, que vem de Deus, dons da graça que está ali no Espírito Santo de Deus. Amém? Então, ele enfatiza as manifestações dos dons do Espírito Santo como um sinal da sua presença. Estes dons são também conhecidos como os carismas bíblicos ou dons espirituais que supostamente dão a um indivíduo influência ou autoridade sobre um grande número de pessoas. Os dons de destaque entre esses carismas são falar em línguas e profetizar. Os carismáticos afirmam que as manifestações do Espírito Santo dadas àqueles na igreja do primeiro século ainda podem ser vividas e praticadas hoje. O movimento carismático é conhecido por sua aceitação de falar em línguas, também conhecido como glossolalia, palavra nossa, cura divina e profecias como evidência do Espírito Santo. A maioria das reuniões serve para orar e cantar de forma animada, dançar, gritar no Espírito e levantar as mãos e os braços em oração. Além disso, ungir os enfermos com óleo e muitas vezes parte do culto de adoração. Estas são as principais razões para o crescimento do movimento e popularidade. Embora o crescimento e popularidade sejam certamente desejáveis, não podem ser usadas como um teste para a verdade. Amém? Vocês entenderam? Então, o movimento carismático, ele tem umas funções que somente Deus pode fazer. Mas Ele nos deu esse dom. E esse dom nós temos que usar. Se você fala em língua estranha, fala em língua estranha. Ore em língua estranha. Né? E muitas vezes acontece cura. Aqui fala, né, que é bíblico isso, ungir os enfermos com óleo. Né? E então, o carismático é aquela pessoa que adora a Deus, levanta as mãos e fica ali, dança no Espírito com alegria e fala em língua estranha e se tiver que profetizar, profetiza. É assim uma coisa carismática, né? Do grego, como já foi falado, carismático, o dom, né, de Deus e a graça, dons de graça, né, da graça, dons da graça, significa isso. Charismata, em grego, né? Dons da graça. Amém? Vamos continuar então, que estou quase acabando, né? A questão permanece. E o movimento carismático bíblico, podemos melhor responder a essa pergunta da seguinte maneira. Sabemos que desde a criação da humanidade, o plano mestre
insidioso de Satanás foi simplesmente colocar um véu entre os filhos de Deus e a inerente palavra de Deus. Tudo começou no jardim do Éden. Quando a serpente perguntou a Eva, Deus realmente disse, Gênesis 3:1, causando assim dúvidas quanto à autoridade e autenticidade do que Deus tinha dito. Desde aquele dia, ele continua a atacar a inerência e suficiência da Bíblia. Sem dúvida, sabemos que Satanás tem intensificado o ritmo dessa estratégia. 1 Pedro, capítulo 5 e versículo 8, né? Vamos ver o que é que ele diz aqui, 1 Pedro 5. Vou aqui abrir na minha Bíblia rapidinho. Ok, 5. Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Entenderam? Então, temos que vigiar. Porque ele anda sempre à nossa volta, tentar, ele não lhe toca, a não ser que Deus diz assim, ó, pode lhe tocar. Como fez com o Jó. Na história de Jó, Deus permitiu que tocasse nele. E tocou que ele ficou com um problema na pele. Ficou leproso, ficou ali, até coçado ali com um casco de telha, pensou que foi isso, né? E ali tá sofrendo ali, e a Bíblia diz que Deus permitiu. Mas Deus assim falou para ele, tu podes tocar, mas não podes o matar. E ele tentou o matar e Deus impediu. Sabe como é? Satanás é desobediente. Primeiro diz que, tá bem, não vou tocar, e acabou querendo matar ele. Deus não deixou. Deus não deixou e não vai deixar aqueles que estão na presença de Deus, aqueles que honram o nome de Deus, aqueles que crê no Salvador Jesus Cristo, aqueles que crê nos dons do Espírito Santo, aqueles que crê no Espírito Santo. Amém? Hoje em dia, estamos testemunhando uma crescente presença de atividade demônica no reino do miraculoso, onde Satanás não consegue tirar a Bíblia de nós. Ele trabalha duro para tirar-nos da Bíblia. Ele faz isso simplesmente ao encorajar os cristãos a centralizarem a sua atenção sobre as reivindicações de homens e mulheres com alguma experiência sobrenatural. Como resultado, aqueles que buscam as experiências dos outros não têm nem tempo nem interesse em pesquisar as escrituras pela verdade de Deus. Não há como negar que Deus realiza milagres. Um pouco de que ocorre no movimento carismático pode muito bem ser uma verdadeira obra do Espírito Santo. No entanto, a verdade essencial é esta. O corpo de Cristo não precisa de novos apóstolos, nem de novos curandeiros da fé, nem dos trabalhadores de milagres com o seu estilo próprio. O que a igreja precisa é voltar para a palavra de Deus e proclamar todo o conselho de Deus no poder e no amor do Espírito Santo. Amém? Aqui está. A igreja precisa é voltar para a palavra de Deus e proclamar todo o conselho de Deus no poder, no amor do Espírito Santo. O amor é a coisa mais forte que nós podemos ter. O amor de Cristo. Eu vou aqui dar aqui uma conclusão do que eu li, que é importante. Em primeiro lugar, o dia do Pentecoste, que está no livro de Atos 2, não vou ler. Você quer ler depois, pode ler. Foi quando os discípulos, né, que são os apóstolos também, e tinha lá mais de 3.000 pessoas, quando Pedro começou a ministrar a palavra de Deus, e foi quando
o Pentecoste começou no dia do Pentecoste, né? Que eu não vou falar a palavra Pentecoste porque é que fazem isso, mas eu vou falar por causa do poder que desceu ali, né? Que batizou as pessoas ali naquele momento, assim, com fogo. E naquele dia aconteceu isso. Várias pessoas começaram a falar em línguas estranhas. E milagres aconteceram. Milagres aconteceram e coisas, né, com maravilhas. Outros falaram em línguas estranhas e idiomas também de outros países. E hoje em dia tem pessoas que não acreditam nisso. Pessoas que vão à igreja há mais de 10 anos. E eu já tive a ocasião de evangelizar essas pessoas que conhecem a Bíblia e chegamos à conclusão seguinte: então, você crê que Jesus Cristo é o Salvador? Amém por isso, amém, amém. Mas você crê que a Bíblia foi toda inspirada pelo Espírito Santo? E a pessoa diz sim, eu acredito. Então por que você não acredita no batismo no Espírito Santo? Aí a pessoa vai e mostra no livro de Atos, está aqui. E a pessoa fica pensando, isso é um caso assim que é preciso estudar. Né? Estudar o quê? Você quer estudar o Espírito Santo? Você quer saber como é que o Espírito Santo foi criado? Ou quer estudar o Espírito Santo? Para saber se o Pentecoste, o batismo com o Espírito Santo é de Deus ou não? E está na Bíblia. E aconteceu com várias pessoas que estão na igreja. E, claro, quando eu digo pessoas que nessa igreja, né, aconteceu com uma igreja batista aqui na Austrália, em Melbourne, nós estivemos a falar sobre isso. As pessoas todas que estão nesse ministério não acreditam no batismo com o Espírito Santo. E eu disse para essa pessoa, é bíblico, está na Bíblia. E eu falo em línguas estranhas, eu sou testemunho desse batismo com o Espírito Santo. E a pessoa que tem o batismo com o Espírito Santo tem um carismático de avivamento. Tem uma unção que vai trazer um avivamento. Né? É um extra, é uma ferramenta que o amor de Deus está ali de uma forma assim, você consegue sentir mais e mais. Eu falo por mim, fui batizado com o Espírito Santo e eu posso falar à vontade sobre isso. E o que eu quero dizer é o seguinte, é que muita gente perde a oportunidade de receber o batismo porque não acreditam. Mas acredito que Jesus é Salvador. Falar em línguas estranhas não vai salvar ninguém. Não. O que salva é aceitar Cristo como Salvador e obedecer as Escrituras, obedecer os seus pastores, obedecer o seu chamado e tudo mais. Mas eu quero que vocês saibam, você não pode dizer que isso não é verdade, o batismo com o Espírito Santo. Se você está dizendo isso, você está a ser um antibíblico. Você está a dizer que não, você está a dizer o seguinte, que a Bíblia não foi inspirada pelo Espírito Santo, porque ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Deus usou pessoas através do Espírito Santo para escrever tudo que nós lemos na Bíblia, que isso foi verdade. E o mais interessante é que nós lemos sobre o batismo do Espírito Santo e eu fui batizado com o Espírito Santo. Tem pessoas que estão me assistindo agora que foram batizados. O irmão Sérgio, por exemplo, que está em África, ele foi batizado com o Espírito Santo. E eles falam um idioma lá da selva, que eu não entendo. E para mim é uma língua estranha. Mas Deus pode me dar esse dom e falar essa língua estranha. E eu acredito nisso. Já imaginou eu, da Europa, falar a língua dos nativos ali? Nunca se sabe. Mas o que quer dizer, eu posso falar, eu falo porque
É verdade isso, né? Eu queria dizer olá à Aninha. Ana, paz do Senhor, antes que me esqueça. meu irmão está a assistir também. Deus te abençoe, my brother. E pronto, o que quer dizer é o seguinte: falar em língua estranha vem de Deus. O batismo com o Espírito Santo é de Deus. Está a entender? E é necessário que as pessoas recebam esse batismo. Eu já vi pessoas que estão na igreja pentecostal muitos anos e estão sempre a pedir, Deus me batize, me batize, me batize, e nunca não são batizados. E um dia, um irmão, ele orava assim dessa forma: Deus, se tu quiseres, me batize, que a tua vontade seja feita, se tu quiseres, se tu não quiseres, por mim está tudo bem. Mas eu pensei assim, mas espera aí, você está a dizer uma coisa que não faz sentido. Deus tem prazer de batizar todos aqueles que creem. Deus quer batizar os seus filhos com o Espírito Santo, com poder, aquele fogo que nós dizemos pentecostal. Foi no dia do Pentecoste que aconteceu esse movimento, que ainda hoje acontece. É maravilhoso isso. E então, você quando estiver a orar, não diga assim, se tu quiseres, Deus. Não, diz assim, Jesus, me batiza hoje com o Espírito Santo. Né? Me batiza, e Deus vai lhe batizar com o Espírito Santo. Glória a Deus. Eu nunca me esqueço daquele dia que eu aceitei Cristo como Salvador e vi aquelas pessoas, Ana Teixeira, a paz de Deus te abençoe grandemente. E eu quando entrei naquela igreja de espinho, carismático, eu vi as pessoas ali falar em línguas estranhas e eu, que é isso? Eu achei maravilhoso, sabe? E é interessante que eu sentia um poder dentro de mim, um calor gostoso. E eu assim, que calor é esse que está aqui dentro de mim? Eu acredito que se eu insistisse ali para ser batizado com o Espírito Santo, até podia ser. E isso aí são provas que existe mesmo o batismo com o Espírito Santo. Então não podemos duvidar do dia do Pentecoste. Né? O Pentecoste tem a ver com o sacrifício de Jesus. Né? Então Jesus bem disse para os seus discípulos: não sai do lugar enquanto não receberes o poder do alto. O poder do alto, Jesus estava a se referir que ia descer esse poder, e desceu naquele dia. Os discípulos que andaram com Jesus 3 anos e meio, porque o ministério de Jesus foram 3 anos e meio. Talvez ele andasse menos, mas Jesus foi 3 anos e meio. E então Jesus ensinou o que tinha a ensinar. Né? E entretanto eles receberam aquele batismo, e esse batismo até hoje continua batizando as pessoas. E pessoas que falam em língua estranha, oram em língua estranha e pula da alegria e dança no espírito ali adorando a Deus. Tem pessoas que fica pensando, dançar ali na igreja? Deixa-me dizer uma coisa, Davi dançou, tirou a roupa e foi dançando até chegar lá em cima, ali quando a arca voltou para Israel, voltou ali e Davi ficou todo feliz ali. E ele tirou a roupa e começou a adorar a Deus e dançando ali. E eu tenho certeza que ele estava ali cheio do Espírito Santo ali e adorou ali a Deus de uma forma sobrenatural. Na igreja, ainda hoje isso acontece. Adora. Até você pode ser uma pessoa que anda de muletas, está dentro da igreja, tira as muletas e começa a pular e você recebe a cura. Nunca sabe, né? Ou você que está numa cadeira de rodas, começa a adorar a Deus, quem sabe que não vai precisar mais na cadeira de rodas. Porque no Pentecoste muitos foram curados. No movimento carismático, pessoas são curadas ali, porque existe
existe o poder de Deus, existe o Pentecoste, realmente. E então o que quer dizer é o seguinte: não seja tímido a adorar a Deus. Fica à vontade, fica pulando na alegria do Espírito Santo, sabe? Não quer imitar como Michael Jackson, ou imitar alguém famoso, alguém que pula na música do mundo. Não faça isso. Porque as coisas do mundo não podem entrar no reino de Deus. Né? Música secular que não está edificando o nome de Jesus, edificando o nome de Deus, isso não tem valor. O que tem valor é música que resplandece a glória de Deus, que traz assim, que Jesus é o Rei dos Reis e Deus é aquele que merece, Jesus, Deus e o Espírito Santo, que são os únicos que têm direito de ser glorificados, e porque toda a honra e toda a glória pertence ao nosso Rei, pertence ao nosso Pai, que é Deus, pertence ao nosso Salvador, Jesus Cristo, o Espírito Santo. São os únicos que têm toda a autoridade de receber a honra e a glória. Nós somos pó. Amém? Então eu quero deixar esta mensagem. Aqui é sábado de manhã, aqui na Austrália. São praticamente 7 da manhã e eu não estava previsto fazer esta live, mas pronto, como eu não tenho nada que fazer, e eu vou falar sobre o movimento carismático. Portanto, o movimento carismático é uma coisa que é dominado pelo Espírito Santo, pelo avivamento, pelo poder de Deus ali. Vocês estão a entender? Então, isso é necessário que você esteja nesse movimento, né? O movimento pentecostal é uma coisa que é Deus que fabricou, é Deus que entregou, né? Os dons da graça. Amém? Os dons da graça, né? Que foi lido até agora aqui, né? Que no grego mesmo, que significa charismata. Então, charismata, né? Significa dons da graça, né? Então junto, né? Porque charis significa dons e mata significa graça. Aí coloca tudo junto, acaba por ser charismata, é como fosse carismático, né? Na nossa língua portuguesa. Amém? Então, ficam na paz, né? Compartilhe este vídeo aqui, né? Compartilhe aí para outras pessoas que estejam interessados de ouvir um pouco sobre o movimento carismático. E não foi um estudo bíblico nem nada, é uma coisa, é uma informação que eu quis dar, né? Pronto, e falei um pouco daquilo como é que eu fui batizado, né? Eu fui batizado, né? Fui adorando a Deus, com as mãos no ar, né? Este dedinho pequeno tocou na mão de uma irmã e eu recebi o batismo com o Espírito Santo, né? E o que quer dizer é o seguinte: ficam assim bem atentos, porque em qualquer momento você pode receber esse batismo, né? Então ficam atentos, deixa Deus lhe usar, e vou dar aqui um conselho, né? Você, do momento que aceitou Cristo como Salvador, seja fiel às Escrituras Sagradas. Obedece ao Espírito Santo. Obedece às Escrituras. Tá? E segue Jesus Cristo. Né? Seja um servo, seja um discípulo. Né? Tá entendendo? Então, isso é necessário que vocês seja diante de Deus. Porque nós não pertencemos a este mundo. Não pertencemos. Eu não pertenço. Eu estou aqui porque
ainda Deus tem promessas da parte de Deus a se cumprir. E é verdade, nós todos estamos de passagem, não deixa o seu coração estar ligado à parte material. A Bíblia diz que o dinheiro é toda a raiz do mal. E não estou a falar só do dinheiro físico, estou a falar, quando ele diz o dinheiro, está a se referir a tudo. Casa, veículo, carro, tudo. Né? E não estou a dizer para você deixar de amar a sua esposa, não, isso é outra coisa. Agora, tem esposas que gastam o seu dinheiro todo. Misericórdia, que foi dizer agora. Mas e vice-versa também, né? Não é só a esposa, também esposo ou esposa, tanto faz, né? E nós temos de estar ligados completamente a Jesus Cristo. Ser um discípulo de Jesus verdadeiro é aquilo que vai fazer tudo o que Deus manda fazer. Então, seja fiel. Nós estamos nos momentos, assim, passando dias que o planeta nunca pensou que ia ter essa epidemia. Até eu. E está na Bíblia. O próprio Jesus disse, eu não vim trazer paz para este mundo. Eu vim trazer a espada. E a espada está aqui. A palavra de Deus é a espada. Você tem uma espada na mão, então usa ela. E essa espada vai fazer que pessoas são libertas, pessoas vão receber esperança. Essa espada vai fazer que vai operar curas, vai trazer um movimento carismático, vai falar de tudo que é necessário para as pessoas. Está a entender? Então, fica atentos, porque grandes coisas Deus vai fazer através da sua vida. Mesmo que não vai ser transmitido na televisão, não interessa isso. O que interessa é que você faz o que Deus mandou. E olha, eu vou dizer aqui uma coisa importante. Existem casos de pessoas que estão fazendo a obra de Deus, né? Grandes coisas que não foram anunciadas na televisão, ou na rádio, no jornal, como se vê às vezes. Mas às vezes, esses aí que não são anunciados, são os que fazem mais. Está a entender? Então, não fica triste se as pessoas não sabem o que você está fazendo. Mas Deus está vendo o que tu estás a fazer. O importante é que tu estás a agradar a Deus, não ao homem. A Bíblia diz que é melhor, a Bíblia diz, não vamos agradar a homem nenhum, mas agradar a Deus. E vou fazer aqui uma oração agora para terminar este canal do Facebook, do canal do Pastor José. Interessante, né? Portanto, Senhor Deus maravilhoso e poderoso Pai. Obrigado, Deus, por este momento. Obrigado, Pai, por tudo o que tens feito até agora. Nos perdoa, Senhor, pelas nossas falhas, pelos pecados, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Deus, eu te peço, Senhor, que tu venha trazer, Pai, um movimento carismático. Tu venha, Senhor, batizar, ó Deus, os teus filhos com o batismo do Espírito Santo, Senhor. Tu venha, Senhor, operar maravilhas, Senhor. Tu venha, Senhor, curar, libertar. Deus, tu venha, Senhor, levantar os teus filhos, Senhor, que o ministério de cada um seja abençoado, que já está sendo abençoado, que já está sendo revelado, Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor. Tu levanta profetas, levanta pastores, missionários, diáconos. Levanta, Senhor, todos aqueles que estão obedecendo, estão ouvindo a tua voz. Senhor, evangelistas, Senhor, levanta evangelistas e usa, Senhor, com toda a autoridade, Pai, no nome de Jesus Cristo. E eu creio, Senhor, que a terra vai receber esses dias, Senhor, um avivamento, Senhor, carismático, Senhor, em muitos lugares, nas nações, Senhor, porque eu sei que tu está voltando, Jesus. A tua palavra diz que
A palavra de Deus até diz que nem Jesus sabe, somente o Pai. Mas eu creio que o Pai vai dar ordem ao seu Filho. Jesus vai dizer assim, Jesus, vai buscar a tua igreja. E eu creio, e isso é uma surpresa. A Bíblia diz que ele vai vir como ladrão. E ladrão não vai bater na sua porta, pedir autorização, olha, eu quero entrar na tua casa. Deus, ele não vai fazer isso, ele vai vir de surpresa. Jesus vai voltar de uma forma que nós não sabemos. Mas se você não estiver preparado, não tiver com ouvidos espirituais para ouvir o som da trombeta, que é o toque final, é o toque de que os soldados de Cristo têm que estar ali já unidos ali. Oh, eu estou ouvindo o som, e você vai, sobe, desaparece, né? E lá vai. E nós vamos ao encontro do nosso Salvador. Oh, glória, que maravilha isso, né? Que Deus abençoe a todos. A graça de Deus esteja na vida de cada um. Que as consolações do Espírito Santo de Deus e o poder e o movimento e o amor de Cristo que venha atingir todos vocês, que venha a se expandir nas suas casas, que venha a tocar nos seus vizinhos, que as pessoas podem ver a graça do nosso Salvador na sua vida, no nome de Jesus Cristo. E todos dizem amém. Amém? Que Deus abençoe a todos. Ficam na paz, né? E continua a fazer a vontade de Deus, porque Deus se alegre do seu coração. Até amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe grandemente.